Shalom a todos. Neste vídeo aqui eu quero apresentar a vocês um e-book que eu escrevi e ele está no site aldeusunico.com.br do irmão Paulo Pinto. Vocês podem abrir o site e colocar na lupa lá Entrevista a um cristão remanescente. Aliás, entrevista com um cristão remanescente. Vocês abrem e podem ler lá o e-book. Tem esse título. Vou apresentar aqui. Está ao contrário, né? Porque está na posição de selfie. Mas se vocês quiserem botar um espelho aí tem dizer entrevista com um cristão remanescente. Escrito por mim. Tem 7 princípios falando sobre temas que diferenciam a nossa crença das demais igrejas. É uma linguagem simples, ele não é um livro grande, é de poucas páginas. E cerca de 40 páginas. É rápido de ler, em 2 horas dá para ler tranquilo. É bom para quem está iniciando, aprendendo a fé, né? Esta fé. Então, hoje eu vou falar sobre o capítulo 1. São 7 capítulos, né? O capítulo 1 é Doutrina da Divindade, o capítulo 2 é Doutrina dos Mandamentos, capítulo 3, Doutrina da Contribuição, capítulo 4, Doutrina do Estado dos Mortos, capítulo 5, Doutrina do Tempo do Fim, capítulo 6, Doutrina da Liderança e capítulo 7, Princípios Alimentares. E encerra com a conclusão. Então, a doutrina da divindade é que cremos em um Deus, né? Um único Deus. Não cremos na Trindade, cremos que Deus é um só, é o Pai, conforme está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 4. Vou ler aqui na Bíblia Israelita, que é a Bíblia que eu uso, e também a Bíblia de Jerusalém, né? Diz assim: Shema Israel, Hashem Elohim, Eloheinu, Hashem Errad. Significa Yahvé, ouve Israel, Yahvé é nosso Deus, Yahvé é um. Então, esse aqui é considerado o maior mandamento, né? E até uma certa pessoa perguntou a Jesus qual era o maior mandamento, né? Jesus citou esse daí, né? Ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Adonai no hebraico, né, é que substitui o nome de Deus. Eu estou lendo aqui na Bíblia Israelita, que diz Yah, né? E ele coloca aqui o Yod-He, Vav-He como o nome de Deus. E também na Bíblia de Jerusalém, eu uso a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, mas é uma Bíblia que ela tem uma versão muito mais aproximada com os manuscritos mais antigos. Em 1 Coríntios, capítulo 1, como eu já citei aqui no outro vídeo, né? 1 Coríntios, capítulo 6, aliás, capítulo 8, verso 6, né? Como eu já citei aqui, não vou mostrar novamente, não, para a gente ganhar tempo. E que diz assim: para nós há um só Deus, o Pai. Então, assim, nós preservamos esse princípio, né, do Deus único, porque entendemos que é o princípio mais importante, né? Porque se você não conhecer o seu Deus, a tendência é você errar também em outras doutrinas. Você não conseguir interpretar conforme está revelado, né? Porque assim, esse negócio de não existe mistério da Santíssima Trindade, a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala da revelação do Deus único. Desculpa. Então, se é um só Deus, né? O Pai, então não existe Trindade. É um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, que é o seu Filho.
como também lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5, diz o seguinte, que há um só Deus, né? O Pai, e há um só Deus e um só Senhor, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós fizemos muito essa doutrina e colocamos ela como o ponto principal da nossa fé. Então, eu vou falar um pouco sobre isso hoje e também quero falar assim rapidamente sobre os outros capítulos, que diz assim, doutrina, capítulo 2, doutrina dos mandamentos, né? Porque existem igrejas que pregam que a lei passou, né? E estamos no tempo da graça, a gente precisa guardar os mandamentos. Aí diz que os mandamentos se resumem em dois, amar a Deus e amar ao próximo. Mas só que amar a Deus e amar ao próximo está incluindo os 10 mandamentos. Amar a Deus, do primeiro ao quarto, é amar a Deus, né? E do quinto ao décimo é amar ao próximo. Se você analisar cada mandamento, aqueles mandamentos verticais e os mandamentos horizontais. Então, os 10 mandamentos, inclusive, eles estão confirmados na nova aliança. Se você ler a Bíblia direitinho, você pode confirmar. E nesse e-book eu explico tudo isso. Vocês vão poder compreender claramente, de forma resumida, e qualquer pessoa simples pode entender. Tem também o capítulo 3, que é a doutrina da contribuição. Fala que o dízimo ele foi até a cruz, né? Que na nova aliança não há dízimo, os apóstolos não cobravam dízimo, mas havia contribuição, conforme propôs o coração de cada um. E também que o dízimo ele era alimento, né? Ele era produto da terra e do rebanho, né? Não era dinheiro. Nunca se foi cobrado dízimo como dinheiro. Ele estava escrito lá em Levítico, como quando foi instituído o dízimo na lei. Também tem em Números, né? Livro de Números. Levítico capítulo 27, versículo 30 a 34. Números capítulo 18, ele explica que o dízimo era para ser dado aos levitas. E também no capítulo 14 do livro de Deuteronômio, que fala sobre o dízimo trienal também, que era dado também aos pobres, né? Às viúvas, aos órfãos e aos estrangeiros, além de ser dado aos levitas. No capítulo 4 fala sobre a doutrina do estado dos mortos, que nós cremos conforme está escrito, e em algumas passagens diz que os mortos nada sabem. Se os mortos nada sabem, então eles estão inconscientes. Quando alguém morre, realmente está morto, né? Não tem esse negócio de meio morto, uma parte de nós fica viva, não, né? Quando o homem morre, morre de fato, e só vai voltar a viver na ressurreição. No caso dos santos, na vinda de Cristo, os santos serão ressuscitados, e 1000 anos depois vai haver o juízo final, em que todos os ímpios vão ser ressuscitados para serem julgados e condenados, né? No lago de fogo, que é a segunda morte, conforme diz lá no livro do Apocalipse. No capítulo 5 fala sobre a doutrina do tempo do fim, que é justamente essa questão da vinda de Cristo, né? Quando Jesus vier, ele vai ressuscitar primeiro os mortos, e os vivos, juntamente com os mortos ressuscitados, vão ser arrebatados. Isso vai ser um evento único, não vai ser dividido em duas fases, como essa doutrina que é mais conhecida no meio evangélico, né? Que diz que a igreja não passará pela grande tribulação, já haverá um arrebatamento secreto, depois de 7 anos aqueles que ficarem que vão ter a segunda chance. Mas a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia fala sobre a volta de Cristo, que todo olho verá, né? Se todo olho verá, então não vai ser nada secreto. E também o capítulo 6 é a doutrina da liderança, porque a nossa igreja, ela tem digamos assim, as lideranças são humildes, né? Não tem assim, todos nós somos iguais, somos irmãos, e Jesus é que é o nosso pastor. Nós não temos pastores humanos, porque temos Cristo como nosso pastor e nosso mestre. Todos nós somos iguais. Agora tem aqueles que se esforçam mais, aqueles que estão mais à frente do trabalho, e esses são os que mais trabalham. Quando Jesus disse assim, que entre vós, né, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, né? Aquele que mais trabalha, aquele que mais se empenha. Então isso a nossa igreja procura seguir essa instrução de Cristo. E no capítulo 7 existe também os princípios alimentares, porque Deus, desde o tempo de Noé, não foi nem no tempo da lei, né? Que Deus mandou separar animais que eram puros e animais impuros. Então já existia essa separação,
E Deus estabeleceu animais puros para a nossa alimentação, e os animais impuros não eram permitidos para a nossa alimentação. Então, até hoje, aquele que quiser seguir aquilo que Deus, né, preservou, desde o princípio foi confirmado lá, promulgado no Monte Sinai. Se Deus estabeleceu isso é porque ele é bom para nós, né? Assim, não precisa nem da gente estar questionando Deus. Embora seja uma lei secundária, mas ela é importante. Se Deus estabeleceu, se Deus deu esse mandamento para nós, nós seguimos. Então, quero falar hoje sobre a doutrina da divindade, porque queremos ser um Deus único. E aqui no e-book, começa fazendo a pergunta assim, né? O entrevistador, que eu coloco, desculpe, entrevistador como se fosse um jornalista agnóstico, né? Perguntando em quantos deuses você crê. Então aí o questão remanescente ele responde, em um só Deus. Aí o entrevistador diz, eu sempre escutei dos cristãos que Deus são três pessoas, né? É o que você diz. Então o cristão remanescente ele responde. Bom, essas pessoas elas aprenderam errado, estão equivocadas, porque a Bíblia é muito clara quando diz que, lá em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, que diz, para nós há um só Deus, o Pai, né? E um só Senhor, Jesus Cristo. E Jesus também no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 3, orando ao Pai, ele diz que a salvação é esta, ou melhor, a vida eterna é esta, que creio em Ti, como o único Deus verdadeiro, em Jesus Cristo a quem enviaste. E também em 1 Timóteo capítulo 2, diz o seguinte, né? Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aqui claramente fala, né, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, cremos assim, essa doutrina é fundamental para nós, né, que Deus é um, que Ele é eterno. O próprio Jesus, ele teve um princípio, né, quando diz assim, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Então, Jesus, em algum momento na eternidade, foi gerado antes da fundação do mundo, e Deus, através do seu Filho, criou o céu e a terra. E Jesus foi mediador também da criação. Então, assim, esse Jesus não é eterno, né? No princípio, ele teve um princípio. Tanto é que lá em João, no capítulo 1, diz assim, no princípio era o verbo. Se Jesus fosse Deus, né? Ele não teria princípio, eu diria assim, desde a eternidade era o verbo, né? Aí assim, o verbo estava com Deus. Aí, nas maioria das Bíblias, assim, dizem o verbo era Deus, mas a Bíblia de israelita, que ela foi compilada dos manuscritos mais antigos, ela diz assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era divina. Então, assim, a tradução mais correta é essa aqui, não só essa Bíblia, mas existem outras traduções também que dizem dessa forma, né? Porque a maioria das traduções assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas, embora essas traduções digam dessa forma, mas essa palavra Deus aí, ela é um predicativo, né, do sujeito. Não é no sentido absoluto que ele está dizendo aí que Jesus é Deus. Nessa tradução aí, né? A maioria dessas traduções. Que elas foram copiadas do grego, traduzidas do grego. E no grego, a palavra Deus, em algumas situações, não se refere ao Deus, o Pai, mas se refere, às vezes, até anjos são chamados deuses, né? A palavra, até no hebraico mesmo, Elohim, refere-se também a anjos. No plural, né, Elohim, porque a palavra no singular é Elohá. Aí no plural, Elohim, se referindo a anjos. E Deus, ele é chamado Elohim, na forma plural, porque se refere à sua majestade, né? É um plural majestático. Então, assim, para concluir esse vídeo, para que vocês meditem, né? E procurem também esse e-book, que está no site que eu já informei no início do vídeo, aldeusunico.com.br, do irmão Paulo Pinto. Procurem lá, entrevista a um cristão remanescente, que fala de forma clara e resumida sobre este assunto. Então, que Deus abençoe a todos e que meditem nesta palavra, né? Que possam crer no Deus único, que é o ensinamento correto da palavra de Deus, conforme está escrito.
e que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que esse Deus tem um Espírito, e ele concedeu esse Espírito a Cristo e que derramou sobre nós, né, esse Espírito. Uma pessoa não pode ser derramada, mas o Espírito Santo, que no hebraico significa Espírito do Santo, ou seja, Ruach HaKodesh, significa Espírito do Santo, ou seja, Espírito do Santo se refere a Deus, que é santo. Então aí fica essa mensagem para vocês meditarem. E nos próximos vídeos eu vou falar sobre os outros tópicos, né, sobre os outros capítulos, para que vocês tenham uma ideia sobre o e-book. Fiquem na paz de Deus. Amém.